Bom, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua família de origem, da sua escolaridade, ainda antes da universidade. Você nasceu em Lisboa mesmo, não? Nasci em Lisboa, mas nós vamos ter quanto tempo? Não. Tempo necessário, né? Ok. Uma Tá. hora e meia, duas Sim, horas. sim. Nasci em Lisboa, mas costumo construir uma narrativa em que digo que nasci nos Açores, porque os meus pais viviam nos Açores, não são de lá, mas viviam em Santa Maria, porque o meu pai pertenceu àquela geração de pessoas que trabalharam no aeroporto de Santa Maria, quando era um local de escala dos voos transatlânticos. E ele trabalhava para uma petrolífera, para a Esso, que agora é Exxon. E eles viveram mais de 10 anos em Santa Maria, uma espécie de vida, isto é horrível de dizer, mas vou dizê-lo, uma espécie de vida colonial, né? Na época. Portanto, estamos a falar dos anos 50, 60. Continentais, numa ilha de pessoas miseráveis, a viverem numa pequena bolha de expats, né? De americanos, ingleses, etc. E a minha mãe engravidou lá, mas veio para Lisboa um mês antes ou assim. Na altura podia-se viajar grávida até muito tarde. Veio para Lisboa porque simplesmente não havia apoio médico na ilha. O único médico da ilha era alcoólico e era um dos parceiros de bridge e canasta da minha mãe, portanto, e do meu pai. E eles não confiavam nele, gostavam muito dele. E então nasci em Lisboa e 15 dias depois voltei para Santa Maria. Yeah. E, bom, o meu pai, portanto, era uma pessoa o meu pai pertencia a uma espécie de classe média do Portugal da época, portanto, o meu avô paterno era desenhador técnico, de apoio à arquitetura e engenharia, também numa petrolífera, e a minha avó paterna era filha de um oficial da Marinha que tinha vivido em Macau, e, portanto, era classe média lisboeta, enfim, ao passo que do lado da minha mãe, não, do lado da minha mãe eram pessoas de origem rural, mas não eram camponeses nem proprietários, eram comerciantes, quer dizer, a origem era judaica, não é? Era a origem marrana, não é? E, portanto, eram comerciantes itinerantes de cobertores, de lãs, de coisas na Beira Baixa. Só que o meu avô materno depois foi para Castelo Branco, para a capital do distrito, e montou a sua própria loja de chapéus. E depois toda a sua vida foi uma vida de comerciante falhado, quer dizer, arranjava negócios, ia muito à Bélgica, à Antuérpia, a outros locais assim, arranjar contactos comerciais para ser representante das coisas mais bizarras do mundo, que falhavam ao fim de uns meses e começava outra. Mas mudaram-se para Lisboa o suficiente para que as 4 filhas, inclusive a minha mãe, tivessem educação completa, secundário completo. E a mais velha, inclusive, fez a Faculdade de Direito. E, portanto, tiveram um percurso de ascensão social numa só geração, através de uma atitude do meu avô muito interessante. Ele era um esperantista e um republicano e eu suspeito que maçom, mas não tenho a certeza. E, portanto, tudo aquilo era uma vida feita de valores, por um lado, na família materna, valores muito deste tipo, não é? Valores muito modernos, muito anticlericais, não religiosos. Nunca tive nenhuma educação religiosa de espécie alguma, e a minha mãe também não. E do lado do meu pai, enfim, aquela origem burguesa de Lisboa, mas o meu pai e a minha mãe em Santa Maria entraram num estilo de vida que não era muito comum na época. Era um estilo de vida muito modernaço, por assim dizer. Para a época, era tudo muito modernaço. E com algumas críticas sociais à volta no resto da família. Porque, de facto, os costumes eram outros na época, não é? Essa é a origem. Depois fiz a escola em Lisboa, sempre. Qual Primeiro, escola você estudou? eu comecei num colégio privado, muito pequenino, aqui em Alvalade, durante a primária, não é? O ensino básico. Portanto, voltaste a Lisboa? Sim, voltámos para Lisboa quando eu tinha 5 anos, talvez. Okay. Fomos para o Porto um ano de passagem, o meu pai tinha uma coisa lá,
e depois Lisboa. E aí eu fui para uma escola muito interessante, porque era um colégio de uma senhora chamada Fernanda Ulrich, que era uma senhora bastante progressista, tinha um colégio feminino. Na altura era proibido o ensino misto, Celso, na ditadura. Num período da ditadura, já tinha sido permitido, depois foi proibido de novo. E ela tinha 6 alunos rapazes, entre os quais eu, clandestinos, dentro da turma. De maneira que estávamos treinados para fugir se viesse a inspeção escolar. E isso foi interessante, acho que isso foi importante para mim, ter essa noção de que havia ali que havia qualquer coisa de construído na questão do género. Devo dizer, isto é obviamente retrospectivo, como é óbvio, estou a construir ex post, mas acho que pode ser verdade. E foi muito interessante ali. Depois fui para a Francisca Ruda, que era uma escola que na altura estava a fazer uma coisa chamada ensino experimental. Era uma escola um pouco bizarra, uma escola pública, para o 5º e o 6º ano de escolaridade, Celso. Não sei, estou a traduzir, não é, o sistema. E era uma escola um pouco estranha porque o diretor, que era o Calvete de Magalhães, aliás, era um educador conhecido na época, estava muito ligado à reforma educativa do Veiga Simão, era um pouco louco, não é? Ele obrigava-nos a usar um uniforme, coisa que na escola pública não era suposto acontecer, mas a ideia dele era que ficássemos todos iguais, para não haver diferenças de classe, etc. E eu estava numa turma integrada de ensino experimental, ou seja, metade da minha turma os alunos tinham deficiências. A maioria eram cegos, outros tinham, como é que se chama? Paralisias de vários tipos, sim, e em cadeira de rodas, etc. Portanto, também foi importante aí. E depois o Pedro Nunes. Pedro Nunes é um liceu, Celso, portanto, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º anos, na época não existia 12º. Aí fiz o Pedro Nunes, e o Pedro Nunes foi uma experiência avassaladora, porque quando eu fui para o Pedro Nunes deu-se o 25 de Abril, não é? E, portanto, foi aquele choque da convulsão política na escola pública. No caso do Pedro Nunes, o problema é que tinha uma influência muito forte de um grupo político da época chamado MRPP, e que tinha uma agressividade especial contra a esquerda não maoísta, não é? E eu muito rapidamente entrei no universo do Partido Comunista, logo muito jovem, não? Aos 14, 15 anos, por afinidades eletivas, quer dizer, não eram os meus pais, não, os meus pais eram de esquerda moderada, e são, a minha mãe também, mas foi a minha primeira namorada, era da Juventude Comunista, era filha de um famoso pintor do Partido Comunista, e criei amizades muito fortes com a célula da União dos Estudantes Comunistas no Pedro Nunes. Éramos todos miúdos, bastante intelectuais, burgueses, classe média, média alta, e muito frágeis e muito atacáveis pelo MRPP, de maneira que foi uma tortura. O liceu foi uma tortura, não gostei nada, foi horrível, por causa disso tudo. Aí, não sei se estou a demorar muito tempo, aí o que aconteceu foi que... Miguel, tu entraste em 74 no primeiro ano do liceu, foi? Entrei em 70, deixa ver, tinha 13 anos, portanto no ano letivo de 73, 74, exato. Ok. Yeah. Portanto, já estavas no Pedro Nunes nesse ano em que... Apanhei o 25 de Abril no Pedro Nunes, exato. Okay. Ao entrar lá. Não gostei daquilo ao início, o Pedro Nunes na época era só masculino. Estava a começar a abrir algumas raparigas. Eu achei isso absolutamente horrível e muito estranho e muito pesado. Havia umas praxes iniciais muito desagradáveis, muito sexualizadas. Achei tudo aquilo horrível. Mas felizmente deu-se a revolução e tudo foi transformado em política, não é? Em clubismo político. E essa parte foi, enfim, entusiasmante, mas muito pesada, não é? Tinha algum medo de ir para a escola todos os dias, inclusive. O Pedro Nunes foi muito intervencionado, teve tropa do COPCOM, teve tanques de guerra, teve tudo lá, não é? A sede do MRPP era em frente, na Álvares Cabral, na rua Álvares Cabral. Exato. Portanto,
sempre que eles queriam um pouco de pancada, sempre que queriam molhar não sei como é que se diz, lá iam eles rapidamente, exato. Aí, um pouco por influência da minha cunhada, que hoje é a minha cunhada, e eu creio, hoje eu percebo, talvez por influência dos meus pais, mas eles nunca o disseram, eu fui convencido a entrar num programa de intercâmbio e em 76, portanto com 16 anos, fui para os Estados Unidos e vivi lá um ano. Então fiz o 12º ano lá. Não existia em Portugal, lá existia. E essa foi a experiência da minha vida, é assim um momento decisivo. E eu conto isto porque isto faz parte da minha família, porque a família com que eu vivi lá considero a minha família ainda hoje. E mantemos o contacto todos estes anos depois. Foi uma experiência muito interessante porque vivi numa família judia e, portanto, a única aprendizagem religiosa que eu alguma vez tive na vida foi do judaísmo com eles, porque não tinha tido nenhuma do catolicismo cá, então é assim um fenómeno engraçado. E eu frequentava uma escola privada, não fiz o ensino secundário público americano, fiz uma escola privada, uma coisa que nos Estados Unidos se chama prep school. São escolas de elite que preparam os miúdos para as escolas da Ivy League. Yeah. Ou seja, toda a gente foi para Duke, Princeton, Yale, Harvard, não sei. Só de rapazes. 99% WASPs, portanto White Anglo-Saxon Protestants. A única família judaica que havia na escola era a minha, e depois havia 2 ou 3 rapazes negros que estavam lá com bolsas desportivas. Portanto, era o clássico da estrutura de classe e racial americana, não é? Isso foi uma aprendizagem muito boa. Foi uma aprendizagem muito boa. E pronto, e depois voltei, fiquei sempre ligado, fui lá muito, ia lá muito, aliás, senti-me um pouco deslocado no regresso aqui. Tinha feito aquele corte enorme com Portugal, não é? Estiveste lá só um ano? Só tive um ano, só que voltei e depois nós tínhamos aquela coisa chamada propedêutico, uma coisa transitória que aconteceu em Portugal por causa da Revolução, portanto estava tudo completamente no caos, o sistema universitário. E eu tenho o gato sempre aqui a chatear, desculpa. Estamos a ver. Os gatos gostam muito de computadores. Só que eu, entretanto, concorri à universidade e nós em Portugal, Celso, somos colocados segundo as preferências, mas não escolhemos nós diretamente para onde é que vamos. Fui colocado em História, em Coimbra. Em História, em Coimbra. Exato. E foi a pior experiência da minha vida até hoje. Estive lá um mês e fugi, vim-me embora. Telefonei aos meus pais e perguntei, posso ir embora? E eles, mas o que é que se passa? Eu disse. Mas porquê, Fiel? Isto foi em 79, sim, 79. Eu não quero dizer mal da universidade, nem do sítio, da cidade, mas de facto na altura havia ali qualquer coisa que não funcionava para mim. Era muito depressivo, por exemplo, nós tínhamos aulas de história num anfiteatro com 300 alunos e a aula consistia na leitura de uma sebenta. Uma sebenta é um manual escrito pelo próprio professor. Consistia na leitura pelo professor do seu próprio manual, o qual nós de qualquer modo éramos obrigados a comprar e a ler. Ao mesmo tempo havia uma, não vou dizer o nome porque é mais ou menos conhecida, mas havia uma dirigente local da Juventude Comunista que andava atrás de mim para eu voltar à Juventude Comunista, não é? E então eu tinha um massacre hiperconservador na universidade, aquilo era absolutamente horrível. E tinha um massacre comunista do outro lado. É uma pressão dupla. Horrível. E eu disse, não, vou-me embora e tal. Pedi transferência para Lisboa, fui para a Faculdade de Letras durante o 2º semestre. Também não gostei, achei tudo muito antiquado, muito horrível. E aí os meus pais ficaram um bocadinho preocupados, perceberam que eu estava desencaixado e perguntaram o que é que eu queria fazer. E eu disse, eu quero voltar para os Estados Unidos durante o verão, pelo menos. Fui embora para a família americana, passei o verão lá. Esta história está escrita, não é? Dentro da antropologia, e ia muito para a biblioteca pública. Quer dizer, arranjei um trabalhinho de verão, trabalhava num talho, a limpar o talho ao fim do dia, para fazer uns cobres, e ia muito para a biblioteca pública,
na altura as bibliotecas em Portugal eram miseráveis e não tinham acesso direto aos livros, etc. E nos Estados Unidos a coisa já funcionava como agora funciona cá. Acesso aberto. Exato. E eu ia para a biblioteca pública e de repente pego num livro que se chamava Letters from the Field, Cartas do Campo, da Margaret Mead, da antropóloga Margaret Mead. E comecei a ler aquilo como quem lê uma novela, porque aquilo eram apenas relatos pessoais, cartas que escrevia para o Franz Boas, para a Ruth Benedict, a dizer que estava triste, zangada, contente, alegre, que tinham dito aquilo, que tinham feito aquilo outro. Portanto, era um relato, digamos, subjetivo e emocional. E foi por aí que eu entrei na antropologia, porque eu disse, isto é giro, espera lá, isto é giro. Foi mesmo isso, não foi nada de intelectual. Isto é giro, o que esta gente faz tem interesse. Voltei para Portugal e descobri que tinha começado a haver antropologia de novo, na Nova, não é? Na FCSH, tipo 2 anos letivos antes. Tinha havido uma pequena turma de 3 pessoas, depois uma turma com um pouco mais, onde estava a Cristiana Bastos, por exemplo, e a Maria Cardeira da Silva, e depois a seguir foi a minha turma. E aí fiz a licenciatura com muito gosto, não é? Aí talvez a gente já possa falar noutra linha, não é? Que não a história da educação, mas foi assim, o percurso foi fundamentalmente este. E você... Tinhas que idade quando terminaste a tua licenciatura, Miguel? A licenciatura acabei em 80, 79, 80, em 82, portanto tinha... Ainda foi de 5 anos? Tinha 21 e ia fazer 22. Não, 4 anos. 4? Era 4. Em 83, talvez. Mas em 83. Em que consistia o curso? O que é que se ia na época? O que é que era mais interessante? Olha, era um pouco estranho, porque... bom, a principal questão, a meu ver, era logística. Comparar a Universidade Portuguesa naquela época com o que é hoje, do ponto de vista da vida prática, são 2 mundos completamente diferentes. Ainda hoje o campus da FCSH é muito pobre e muito degradado, não é? Mas na altura era de facto uma coisa completamente improvisada. Era um quartel, era uma garagem de veículos do Exército, transformada rapidamente em universidade. Tinha o seu charme por causa disso, mas era meio estranho. E o ensino era um pouco estranho porque tinhas um conjunto de pessoas que ainda vinham da escola colonial, entre aspas, quer dizer, ainda vinham do ensino no ISCSPU, não é? Que tinha sido abolido com a Revolução. Ensino onde, perdão? O ISCSPU era o Instituto de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas, que era uma espécie de instituição universitária de formação da administração colonial, né? Antes do 25 de Abril. E que tinha antropologia. Algumas dessas pessoas estavam de novo na Nova, a construir a antropologia de novo, mas obviamente com uma atitude diferente, não é? Mas ainda tinham alguns tiques, não é? Mas havia um conjunto de pessoas mais jovens, na altura, hoje são mais velhos do que eu, na altura havia um conjunto de pessoas jovens e nós, os alunos, focámos muito neles e isso fez toda a diferença. Quem eram? 2 pessoas fundamentais, o João Leal, que hoje é professor na Nova, depois de ter sido professor no ISCTE durante muitos anos, e a Rosa Pérez, que na altura era assim de facto uma... E os dois eram extraordinários, porque eram muito bons, eram muito internacionalizados, apoiavam-nos muito. Embora, obviamente, o ensino que nós tivemos foi um ensino muito francês, muito estruturalista, do ponto de vista teórico, fortemente estruturalista, fortemente francês, mas já com uma preocupação por parte deles de irem buscar outras influências, que ainda não eram as que vigoraram no ISCTE e que vigoram hoje, europeias, inglesas, etc., mas eram sobretudo americanas também, não é? E nós sentimos, quer dizer, eu e alguns colegas sentimos que tínhamos também que fazer muito por nós próprios, e isso não foi mau. Isto é, líamos muito por nós próprios, trocávamos muita coisa entre nós, era a época das fotocópias, etc. Estudávamos muito em conjunto, mas o apoio destas 2 pessoas foi fundamental para termos uma aprendizagem que era, da parte deles, excelente. Do curso em geral, não diria tanto. De tal maneira que fiquei um pouco
Quer dizer, fiquei muito contente porque as amizades, como vocês sabem, na licenciatura são muito importantes, são muito boas, são muito inovadoras, muita coisa aconteceu ali. Tivemos experiências de campo muito boas, porque na época a Rosa Pérez começou uma coisa que hoje em dia ainda se mantém, mas liderada pela Paula Godinho, que eram umas idas ao campo em Trás-os-Montes nas festas de inverno, nas festas dos rapazes, e isso criaram-se ali dezenas de campos em várias aldeias, onde era comum os jovens antropólogos irem fazer mini trabalhos de campo, não é? Isso foi uma experiência muito boa, foi a primeira experiência de campo, enfim, em coletivo com vários colegas. Resultou na sua monografia, né, de final de... Acabou por ser, porque entretanto, no final da licenciatura, eu e um colega meu decidimos fazer um trabalho decidimos fazer a nossa tese de licenciatura, que tínhamos dito que podia ser feita por 2 pessoas em conjunto. Fizemos-la com os últimos caçadores de baleia nos Açores. Então, nós fomos para os Açores durante 3 meses, para a Ilha do Faial e para o Pico, e acompanhámos o último ano em que foi legal a caça à baleia. E foi uma experiência absolutamente extraordinária, foi trabalho de campo mesmo a sério, levámos aquilo muito a sério, fizemos relações muito interessantes com os baleeiros, fomos muito à caça, investigámos imenso e tínhamos um material enorme e riquíssimo, mas quando voltámos a Lisboa foi-nos dito que afinal a tese tinha que ser feita individualmente. As mudanças da época. Exato. E pronto, e pronto, combinámos entre nós e eu ofereci-me para fazer outra coisa. Como eu tinha também muito material das festas dos rapazes, acabei por, à última da hora, construir uma monografia de licenciatura sobre outro tema que não aquele que eu tinha feito de trabalho de campo. Foi assim uma experiência um pouco complicada, mas fez-se. Ainda hoje gostava de pegar naquelas coisas dos baleeiros, porque quando olho para os cadernos de campo eram de facto histórias extraordinárias. Não publicaste nada sobre isso? Não, absolutamente nada. Não. Nem o museu lá, aliás. E portanto, aí quando terminei a licenciatura, estava naquele processo de independência, não é? Queria muito, sei lá, sair de casa dos meus pais, por razões positivas, não é? Não era por nada de problemático. Era difícil, não é? E resolvi concorri para dar aulas no secundário, coisa que na altura podíamos fazer com relativa facilidade. Fui dar aulas de geografia numa escola em Paço de Arcos. Foi também uma experiência muito pesada, também muito educativa. Era uma escola secundária que tinha aberto naquele ano, construída toda nova, mas num ermo sem acessos asfaltados, portanto tudo cheio de lama e não sei o quê. Com uma população com que aprendi imenso sobre o meu país, porque nós vivemos de facto com apartheids geográficos e sociais fortíssimos em Lisboa, né? E aprendi imenso porque a escola era maioritariamente negra, porque era no interior de Paço de Arcos, portanto pegando população que no interior da linha já é a periferia afro-portuguesa, por assim dizer. Isso foi uma aprendizagem muito boa, e foi muito cansativo, foi muito educativo. Ao mesmo tempo estava a concorrer a uma bolsa Fulbright para voltar aos Estados Unidos, porque eu pensei, bom, de facto aquilo também é o meu país, ficou muito como o meu país também, e por outro lado eu tinha aquela sensação de que eu precisava de completar a educação. Bolsa para fazer mestrado, Fulbright? Sim. Havia qualquer coisa que não estava, apesar destes meus colegas, enfim, antigos professores fantásticos, havia uma precariedade no ensino universitário tão grande, não é? A ausência de bibliotecas, a instabilidade das coisas, não é? Era tudo tão precário que eu sentia, não é? Eu preciso de alguma segurança aqui, e então ganhei essa bolsa Fulbright e fui para os Estados Unidos, para Binghamton, para a State University of New York, e pronto, e aí fiz o mestrado. Era suposto fazer o doutorado também, quer dizer, poderia fazer também o doutorado, mas aí decidi voltar. E como foi essa experiência nos Estados Unidos? Essa nova experiência nos Estados Unidos? Foi muito bom em vários planos.
Foi muito bom em vários planos. Bom, o primeiro plano, como vocês sabem, os portugueses sobretudo, eu sou gay assumido, por razões políticas assumi isso, não é? E por razões pessoais, como é óbvio. E isso é um aspecto muito estruturante da minha vida e que acho que é estruturante depois também da forma como faço antropologia. E a chegada aos Estados Unidos foi um momento em que eu de facto saí do armário completamente. E, portanto, desse ponto de vista, isso é uma coisa muito importante na biografia de uma pessoa, não é? Porque as coisas começaram a acontecer, não é? Os amores, etc. Por outro lado, entrei numa forma de trabalho que eu achava que precisava. Eu venho de uma família que tem muito essa coisa da ética do trabalho, etc. Pronto. E de facto tinha que se trabalhar enormemente, não é? Quer dizer, era da manhã à noite. Para já tínhamos que dar aulas como bolseiros, tinha que dar aulas de, já nem sei do quê, acho que foi linguística, era assistente de um professor, e entretanto tínhamos as nossas cadeiras, tínhamos os nossos gabinetes, portanto, como mestrandos ou doutorandos éramos integrados nos departamentos, não é? Que é uma coisa que ainda não fazemos em Portugal como deve ser. Ainda não fazemos agora, não é? Éramos integrados no departamento para todos os efeitos, portanto tínhamos responsabilidades, ao mesmo tempo aprendíamos, tínhamos relações muito próximas com os professores e ao mesmo tempo distantes, que é uma coisa também difícil de se fazer cá. Ou seja, convivíamos, inclusive, sei lá, se um professor ia de sabático, emprestava-nos a casa, porque era melhor do que o apartamento onde estávamos, esse tipo de coisas, mas nunca havia nenhuma abébia em relação ao ensino ou à avaliação. Portanto, a coisa era muito, muito bem feita. E aprendi imenso. Tive duas professoras extraordinárias. Tive a Catherine Lutz, que hoje em dia é muito conhecida, está em Harvard, que é uma pessoa que trabalhava sobre emoções e cognição. E que me ensinou imenso, e a Jane Collins, e as duas ensinaram-me imenso. Tive outros professores também, e depois, como em Binghamton era a sede do Brodel Center, do Immanuel Wallerstein, nós tínhamos uma ligação muito grande com eles na sociologia, portanto tínhamos aulas com eles também. Eu partilhava casa com uma, ainda hoje, grande amiga minha, luso-moçambicana ou americana, que estava em Sociologia e, portanto, eu frequentava muito o meio do Fernando Brodel Center. Portanto, tive esse ensino conjunto, não é, de uma antropologia americana já a entrar no pós-moderno, não é? E, ao mesmo tempo, o materialismo, digamos, mais politizado do Wallerstein, que conheci na época, pronto, exato, e os seus colegas, o Giovanni Arrighi e aquele pessoal todo. É daí que vem o tema da tua tese de mestrado? Sim, na altura. E a Jane Collins também estava muito ligada às questões de economia política também. Ela trabalhava sobre mineiros na Bolívia, no Peru, etc. Portanto, a coisa estava muito... Foi ali que eu aprendi a juntar o ideal e o material, quer dizer, a estar sempre a mexer nas duas coisas ao mesmo tempo, sabes? Para mim isso foi mesmo uma escola ali. Binghamton era muito bom para isso. E ao mesmo tempo estávamos a fazer uma aprendizagem grande porque isto coincidiu com o movimento contra o apartheid na África do Sul. Portanto, estamos a falar dos anos 70 e dos anos... Não, 84. 80. E na altura houve um movimento muito forte de desinvestimento na África do Sul, que era um movimento estudantil que pedia às universidades, ou que exigia que as universidades não investissem em empresas com capital na África do Sul. As universidades mesmo, as públicas, têm investimentos, têm propriedades, têm tudo, não é? Nos Estados Unidos é assim. E, portanto, naquele caso era um grande conglomerado de hotelaria chamado Marriott. Há um hotel em Lisboa deles, era a Marriott que tomava conta das cantinas da universidade. E, portanto, foi o boicote a essas cantinas e os protestos, na altura dirigidos por um sul-africano que estava no Fernando Brodel Center. E isso também foi uma aprendizagem muito grande, não é? Estávamos também a fazer militância e política, não é? Dentro da própria universidade.
E, portanto, foi uma experiência fantástica, foi mesmo muito bom. Ao fim dos 2 anos do mestrado, eles disseram, obviamente, não era por nada de especial meu, mas como é natural acontecer, disseram que eu podia ficar para o doutorado, que se procuraria uma bolsa para isso. E eu aí tive um daqueles momentos, eu acho que mais emocional do que qualquer outra coisa, que foi, eu já percebia muito bem como é que funciona os Estados Unidos e percebi que se eu ficasse para o doutorado, eu provavelmente ia acabar por ficar nos Estados Unidos o resto da vida e essa vida não ia ser muito interessante. Porque uma coisa é estudar, outra coisa é andar à procura de emprego, de universidade a universidade e a mudar de cidade e de amigos constantemente e eu não me estava a apetecer esse tipo de... Itinerância. Senti que aquilo não era o que eu queria. E nesse momento, a minha mãe manda-me um recorte. Na época os anúncios de emprego eram nos jornais, não é? Publicados nos jornais. A internet não era como Exato, hoje. exato. A minha mãe manda-me um recorte de jornal com um concurso para assistente estagiário de antropologia no ISCTE. Isto em 86. Eu não sabia o que era ISCTE, nunca lá tinha ido. Já sabia das histórias de que as pessoas estavam a migrar para lá, nomeadamente o João Leal e a Rosa Pérez e o Zé Carlos Gomes da Silva, etc., tinham migrado para o ISCTE numa espécie de corte com a Nova e já tinham ouvido dizer que no ISCTE estava a surgir uma antropologia mais para a frentex, não é? Muito influenciada pela antropologia social britânica e com pessoas que estavam a vir de fora. Portanto, eu já estava a ouvir essa história, não é? Mas era um eco distante, não é? Eu não tinha essa ligação. Nem sabia onde era o ISCTE, nunca tinha ido. E eu concorri, pronto. E então, quando voltei, sem saber que tinha entrado, mas quando acabou o ano letivo e eu voltei, naquela de decidir se ficava em Portugal ou não, mas já com uma grande inclinação para ficar em Portugal, fosse o que fosse, depois efetivamente resultou essa contratação, né? Que é uma sorte, o Celso deve saber, ou precisa de saber isso, quer dizer, eu tenho mérito, acho eu, não sou falso modesto, mas foi também uma sorte, e eu hoje em dia tenho muita noção disso, que é, muitos de nós tiveram uma sorte geracional, não é? Porque apanhámos o momento do crescimento da universidade, e era preciso contratar pessoas. E isso é uma coisa que me dá não me dá sentimentos de culpa, mas dá-me um sentido de responsabilidade muito grande de nunca deixar de trabalhar e de fazer coisas, porque os que vieram a seguir a nós foi uma desgraça, não é? As pessoas não conseguem, não aguentam um bocadinho, mas nós ficámos ali e os outros, enfim, tiveram que se fazer à vida. E, portanto, isso também me deu um grande sentido de obrigação, né? Por assim dizer. Mas pronto, entrei. Miguel, o que fazia um assistente estagiário? Você foi trabalhar com algum professor em particular ou não? Sim, é uma coisa que agora já não existe. Na época nós entrávamos no nível de assistente estagiário, hoje em dia não, é preciso entrar com doutorado já feito. E o assistente estagiário não tinha que ser doutorado, aliás, não era doutorado. Tinha a obrigação de fazer o doutorado dentro de um prazo, acho que era 7 ou 8 anos, não era? Uma coisa assim. Já não me lembro bem. Já não me recordo, exato, Miguel. Exato. Mas nós não tínhamos ainda mestrados em Portugal nessa altura. E não tínhamos mestrados, exatamente. Eu já estava com o mestrado, não é, americano, ainda durou um tempo a pedir equivalência que me permitiria passar a assistente, havia uma coisa qualquer assim, mas isso não aconteceu, porque assim que eu comecei, dei 1 ano de aulas e depois combinei com o meu orientador por defeito, não é, que era o Raul Iturra, porque eu estava a dar aulas para as cadeiras dele. Eu estava com muita vontade de fazer o doutorado rapidamente e, portanto, eu pedi uma coisa que na época se chamava equiparação a bolseiro, que era o assistente estagiário podia ter 3 anos de licença com salário, luxo, inexistente hoje, para fazer o doutorado. E eu disse a mim próprio, bom, eu vou mesmo fazer nos 3 anos, tem que ser. E assim foi, portanto, depois tive essa licença e consegui fazer o trabalho de campo e a escrita da tese nesse período, enfim, uns meses mais, porque depois voltei, comecei a dar aulas em setembro, outubro e depois só defendi a tese em abril do ano seguinte, não é? Mas foi isso.
Exato. O assistente estagiário, no fundo, dava as aulas práticas, por assim dizer. Foi ótimo, foi muito bom dar aulas logo ali no início. Comecei a dar aulas a uma turma de onde depois saíram pessoas muitíssimo interessantes nas gerações seguintes. Olha, a Susana Viegas, que está no ICS, a Antónia Lima, que está no próprio ISCTE, o João Vasconcelos, que está no ICS, a Catarina Alves Costa, não é, que está na Nova e que é cineasta. Enfim, havia um conjunto de alunos do primeiro ano da licenciatura a quem eu dei aulas e que hoje são colegas meus também. Foi muito entusiasmante. Mas depois saí para o trabalho de campo durante 3 anos e para a escrita da tese. Sim. E a sua pesquisa de campo, como é que você escolheu o tema da tese? Olha, eu vinha já treinado nas questões de género do mestrado nos Estados Unidos, quando elas eram bastante inexistentes em Portugal. Não eram inexistentes, atenção, mas elas existiam muito pelo ângulo, a Dor sabe isso, existiam muito pelo ângulo ou da família ou de uma coisa que na altura ainda se chamava estudos de mulheres, não é? As coisas estavam muito ligadas ainda à afirmação feminina, por assim dizer. Eu nos Estados Unidos já tinha apanhado o pacote todo do gender como uma coisa mais geral e mais estrutural da teoria social. A Catherine Lutz estimulou-me muito nesse sentido e eu fiz um paper para uma cadeira que ela gostou muito, achou mesmo muito bom e tal e coisa. E eu achei que de facto essa era a área que me interessava. E estava, obviamente, muito ligado à minha subjetividade na época, não é? Que estava muito em construção e em entusiasmo. E, portanto, eu disse, não, eu quero trabalhar sobre género e já agora quero trabalhar sobre masculinidade, que é a parte que não está a ser tratada e que eu acho que, em termos de estruturas de poder do género, precisa de ser mexida, não é? E, portanto, comecei a tentar perceber onde é que eu podia fazer. Eu queria fazê-lo em Portugal porque... de certa maneira, queria ainda manter alguma ponte com a tradição da antropologia social que se estava a fazer em Portugal ainda e que ainda tinha aqueles elementos de estudos da sociedade rural, não é? Havia uma antropologia muito ligada ao rural, uma sociologia rural também, havia toda uma tradição nas ciências sociais sobre a ruralidade e que era muito focada no norte e no centro do país, evidentemente. E eu pensei, bom, é possível ainda manter alguma conexão com essa tradição, mas fazê-lo num contexto que esteja em mudança e para tratar um assunto específico e não uma monografia genérica. Foi essa digamos, a estratégia foi um bocado essa. E, portanto, andei à procura. E quando descobri Pardais, percebi, bom, estou aqui no Sul, que me permite toda a espécie de comparações com o mundo mediterrâneo e com certo tipo de sistemas de sexo e género. Estou no contexto da aldeia e de uma certa ruralidade, mas estou numa transformação total, porque aquilo já não era rural coisa nenhuma, era industrial para todos os efeitos, não é? Porque era a exploração do mármore. E num contexto onde todo o trabalho era um trabalho masculino, baseado na destreza e na força física, e num conjunto de possibilidades de pequena ascensão social através do salário, não é? Que permitia formas de consumo sumptuário e muito desse consumo passava, obviamente, por formas de hedonismo, e o hedonismo passa quase sempre por formas de sexualidade. Pronto, e portanto, de certa maneira, tudo aquilo me permitia testar um conjunto de hipóteses e tive todo o apoio para o fazer e isso foi... Como é que descobriste o Pardais, Miguel? Como é que foi? Eu andei mesmo à procura fisicamente. Andei mesmo à procura fisicamente. E quando cheguei à zona dos mármores, né? Aquela zona que vai de Estremoz até o Alandroal e Vila Viçosa, fiquei muito espantado com aquilo. Eu tenho um prazer perverso por coisas que não me atraiam muito. Quer dizer, gosto de trabalhar por coisas que não me seduzam completamente. Percebes o que eu quero dizer? Eu prefiro deixar isso para outras áreas da vida. Eu prefiro que haja um problema qualquer, não é? E ali havia um problema, e o primeiro problema óbvio era que estava tudo desventrado, não é? Toda a terra. A paisagem. E isso seduziu-me dessa maneira perversa, não é?
E achei muito interessante, porque aquilo permitia, sabes, aquelas pessoas com quem eu trabalhei, sobretudo os mais velhos tinham nascido na economia de latifúndio, certo? E como assalariados rurais. E os seus filhos já eram assalariados na indústria do mar. E, portanto, tu tinhas ali uma transição a acontecer, um laboratório mesmo, bastante óbvio. O trabalho do cutileiro aí teve alguma influência para ter esse background? Sim. A sensação que eu tinha era que justamente era também preciso, dentro daquele mini mundo da antropologia portuguesa e das monografias que existia, que também seria útil haver não é um contraponto, mas é qualquer coisa haver mais qualquer coisa sobre o Alentejo. Tão pouco, havia tão pouco, não é? Claro, sem dúvida. Muito pouco mesmo. E sobretudo a partir de uma perspectiva relativamente clássica da antropologia social de influência britânica, só havia o cutileiro, não é? Não havia mais nada. Tiveste como orientador na tua tese de doutoramento quem, Miguel? Foi o Iturra. Foi o Iturra. Foi sim, senhor. Que trabalhava sobre outras coisas e noutros contextos, mas que me deu imensa liberdade. Eu também a exigi, também sou um bocadinho autónomo, e foi um negócio muito bom. Eu exigi, ele deu, eu aceitei e fomos negociando, e houve um momento que eu estava de facto a trabalhar muito autonomamente, e isso acho que é muito bom. Eu ainda hoje faço isso muito com os orientantes. Dou muita autonomia e tento escutar e ouvir, e grande parte do que se faz é terapia. E isso foi muito bom. Bateu certo aquela conjunção de mim com ele, porque ele não tentou forçar a sua visão das coisas. Havia coisas que eu inclusive lhe dizia honestamente, olha, não concordo e não é muito por aí que eu quero ir, e fomos trocando, e isso foi muito bom. Muito bem. Mas ao mesmo tempo que estavas ou a trabalhar na tese ou a concluir a tese de doutoramento, tinhas a tua atividade como professor, ou conseguiste também aí ficar centrado na tese sem dar aulas? 3 anos de equiparação. 3 anos. Não, mas sim, enfim, de seguida, depois da tua entrada... Sim, quase de seguida. Eu não me lembro exatamente quando, mas eu devo ter dado... Deixa ver, se eu defendi em 94, quer dizer que tive 3, 2, 1, saí em 90. Eu devo ter dado 3 anos de aulas. 2, 3 anos letivos, e depois tive a equiparação. E depois a equiparação. Nessa altura, Miguel, já início dos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, o estruturalismo ainda era mais forte lá no seu contexto ou não? Já não. Não sei. Já não. É que havia de novo. Não, aí já havia uma clara divisão dentro do ISCTE, porque o ISCTE foi muito formado a partir de pessoas que vieram de fora, não é? Com uma influência britânica muito grande, e portanto era uma antropologia social muito mais próxima da sociologia, digamos, para facilitar. Mas havia também um segmento fortemente estruturalista, que era representado pelo José Carlos Gomes da Silva, que tinha estado como professor na Nova e, através de uma decisão profissional ou eventualmente de conflitos, que é sempre assim, passou para o ISCTE. E no ISCTE tinha, de facto, um grupo de pessoas, os seus orientantes, sobretudo, que continuavam a trabalhar questões de semiótica, linguística, antropologia estrutural, estruturalismo, etc. Não é? E, portanto, houve ali um momento a partir do qual se percebia que havia uma parte específica que era isso, mas que já não era o todo. Não? O grosso era, de facto, uma antropologia social de influência britânica e muito ainda conectada com o que se fazia na ciência social em Portugal, na sociologia, etc. E depois havia um segmento específico dedicado às questões estruturalistas, mas que foi perdendo o fôlego à medida que o tempo foi passando.
depois do doutoramento, agora essa vertente que foi mais a participação letiva, não é? E o colaborar e lecionar nos cursos de licenciatura, de mestrado, o que é que aí acompanhou o final do teu doutoramento? Quando eu acabei o doutoramento e portanto voltei a dar aulas, não é? Quando defendi a tese, aí tive um período de grande entusiasmo profissional, por assim dizer. Houve ali um momento em que estava sempre cheio de ideias. Eu olho para isso com uma certa nostalgia, porque hoje em dia evito ter ideias. Pronto, que é tipo, é melhor não dizer nada, que senão chamam-me para fazer não sei o quê. Mas estava cheio de ideias e, portanto, fui propondo muita coisa. Quando estava a fazer o doutoramento, já tinha criado um grupo de apoio para doutorandos, que na altura, Celso, não havia programa de doutoral, não tinha curso de doutoramento. Portanto, os doutoramentos eram feitos individualmente, numa relação entre o orientando e o orientador, mais nada. E eu fiz uma coisa que foi juntar uma série de pessoas que estavam fazendo doutoramento, isoladas, e fazer uns seminários em que nós partilhávamos e discutíamos o processo da pesquisa e da escrita. E depois disso, já doutorado, fui criando cadeiras novas, né? Oferecendo cadeiras sobre género, etc. Na altura era o tema que eu tinha. E depois também, quando começam a aparecer os mestrados como possibilidade, aí eu entrei muito em força também na construção de mestrados e na proposta de mestrados. Portanto, tinha uma certa energia para participar na vida do departamento e do próprio ISCTE, que estava em crescimento, não é? Em ebulição, de uma forma mais... a palavra não é adequada, era de uma forma mais orgânica e anárquica do que hoje, não é? Sim, não é? sim. As coisas estavam menos segmentadas e, portanto, isso permitia mais movimento. Até tinha coisas curiosas como o ICS lá dentro, não é? Isso também fazia parte dessa dinâmica. Era outra época, de facto. Como é que tu vês os teus contributos em geral para essa construção do ISCTE a nível da antropologia nesse tempo? Olha, eu acho que há várias coisas, algumas são institucionais, outras são públicas. Eu acho que as duas coisas correram em paralelo. As institucionais são menos visíveis, como é evidente, portanto, a construção de mestrados, não é? Por exemplo, ou depois a maneira como peguei na revista etnográfica e durante uma data de anos reconstruí aquilo. Ou a maneira, mas aí não foi por vontade, fui obrigado. Calhou ter um cargo, tive que fazer a reforma de Bolonha, por assim dizer, não é? Dentro da antropologia. Todas essas coisas foram institucionalmente significativas. Eu, aliás, devo dizer que nem tinha muita noção disso, a não ser quando tive que fazer o currículo agora para as provas. Catedrático. E de repente olhei e pensei assim, espera lá, deixa de ter vergonha, diz lá o que é que fizeste e tal. Porque de facto essas coisas acontecem organicamente. Aquilo que eu tenho mais consciência, porque obviamente paga-se um peso maior e é uma coisa mais forte, foi a questão pública, não é? Portanto, o facto de eu ter tido uma presença pública num país pequeno como o nosso, através primeiro das crónicas no Público, não é? Que era um jornal, Celso, é um jornal moderno que surgiu finalmente em Portugal nos anos 80, não é? Não, já 90 mesmo. Não, 90. E que logo desde o início eu fui cronista semanal e o tipo de crónicas que eu escrevia, embora não fossem completamente originais, porque já tinha havido uma experimentação em Portugal de uma nova forma de escrever por parte do Miguel Esteves Cardoso, daquele pessoal depois ligado ao Independente, que era uma forma mais solta de usar a língua e uma forma mais conectada com a realidade urbana e as transformações sociais que estavam a acontecer. Só que como eu comecei a falar de género e de sexualidade e muito sobre a homossexualidade, que na altura era uma coisa ainda muito tabu, isso deu uma visibilidade muito grande. Como eu era antropólogo, as duas coisas estavam conectadas e comecei a ter muita participação política e cívica, não é? E isso foi sempre em paralelo com a vida no ISCTE.
não misturava muitas coisas. Eu nunca participei muito, por exemplo, na vida política do ISCTE. Eles sabem, o António e a Dor sabem. Sim, claro. Nunca participei muito, mas não é por nada de especial, é porque simplesmente já tinha essa participação cá fora e, portanto, não, queria ter ali um espaço de refúgio que não fosse isso. E, portanto, o meu contributo foi sempre, acho eu, foi sempre em paralelo, 2 comboios em paralelo. Portanto, uma vida pública cá fora, cívica e política, e uma vida académica e também institucional, onde eu me refugiava sempre muito também. Por exemplo, eu nunca fui, e ainda hoje não sou, embora não tenha nada contra, mas eu nunca fui muito politizador na antropologia que faço. Não é que eu acho que não deva ser, é simplesmente que eu acho que eu gosto é de fazer a polinização cruzada. Quando estou nos movimentos cívicos e políticos, faço sempre questão de levar um bocado da teoria crítica das ciências sociais para que as pessoas tenham alguma consciência das asneiras que estão a fazer, ou que podem fazer, não é? Pronto, o que eu próprio posso fazer, não é? Refletir sobre a prática política, refletir sobre as identidades políticas que se constroem, sobre os discursos e as narrativas que se constroem e tentar vê-los de uma forma mais crítica. E dentro da academia e da antropologia tento dizer, bom, vocês não fiquem fechados numa coisa estéril porque tudo o que a gente disser tem efeito lá fora e, portanto, é melhor termos alguma espécie de consciência política dos efeitos daquilo que fazemos. E viver nesta corda bamba entre 2 comboios que estão em paralelo não é uma coisa fácil, mas assim que eu percebi que estava metido nisso, percebi que também já não tinha escapatória, não é? E o melhor era viver com isso e estar sempre a equilibrar essas coisas. E isso acabou por, eu acho que isso, agora já olho as coisas um bocadinho para trás, isso acabou por me dar o meu estilo, pronto. Isso é como se fôssemos artistas, não é? Aquele é o meu estilo. E um artista fica preso ao estilo, não é uma coisa, é tipo, pronto, tem que ser, é isto. Está lá? Miguel. Não, Celso, avança. Não, é só perguntar que no seu currículo você passou 1 ano no Centro de Tecnologia Ultramarina. Sim. 2003, 2004, o que foi? Olha, houve ali um momento em que eu me entristeci, me zanguei muito com um conjunto de situações na vida profissional que tinham até uma raiz pessoal lá por baixo, não é? Conflitos internos daqueles que há na academia e que normalmente acontecem de uma forma que pode ser, para certas pessoas, pode ser pode criar uma ferida muito grande, sei lá, perdes uma amizade com alguém ou sentes que afinal a confiança que depositavas nas pessoas não era merecida, etc. E pronto, e há ali um momento, talvez numa crise de meia-idade inclusive, em que de repente eu disse, bom, eu vou cortar com isto na medida do possível. E surgiu uma oportunidade de sair numa coisa que em Portugal se chama comissão de serviço, não é? Que permite que tu estejas noutra instituição pública durante um X período, ao fim do qual tens que decidir se ficas lá ou voltas para a inicial, não é? Para a original. E, portanto, abriu essa vaga naquilo que era o Instituto de Investigação Científica Tropical, já está extinto, era uma instituição herdeira de uma grande instituição colonial, que era a Junta de Investigações do Ultramar, não é? E que era a grande instituição científica do colonialismo moderno português, não é? Que tinha botânica, zoologia, antropologia, tudo. E eu fui com uma certa ilusão de que, indo para a boca do lobo, podia fazer um trabalho interessante de perceber como é que aquilo funcionava. Na realidade foi um erro porque já nada funcionava. Embora fosse o local, fosse o Museu Nacional de Etnologia, que era muito interessante, mas o trabalho não era no Museu Nacional de Etnologia, era num gabinete desse Centro de Estudos de Etnologia Ultramarina, que inclusive estava em conflito com o Museu Nacional de Etnologia. E que não tinha ninguém, tinha uma colega minha, mais uma técnica e eu próprio, e subitamente confrontei-me com uma coisa terrível
de muita administração pública portuguesa é que não havia nada para fazer. Na universidade há muito para fazer, não havia nada para fazer. Sempre muito. Exato. O que é que eu fiz? Bom, eu disse, vou aproveitar isto, não vou dar parte de fraco, não vou imediatamente a correr para o ISCTE a dizer desculpem, quero voltar para casa, não vou dar parte de fraco e resolvi escrever um conjunto de coisas que tinha planeado fazer e fazer uma pesquisa bibliográfica sobre as questões da criolização e da criolidade, que depois deu num livro que é o Outros Destinos, que é um conjunto de textos diferentes, que tem um estudo maior sobre criolização lá no meio, que depois também deu em inglês, acabaram por me chamar para uma coisa em inglês mais tarde. E eu fiz isso, e de facto foi uma altura, sabes, são aquelas crises da vida. Saí do ISCTE durante aquele tempo em crise. Tive uma hérnia discal na altura, fortíssima, que me pôs de cama durante meses. Tive o meu pai a começar a morrer. E comecei uma relação nova, acabei uma relação de 13 anos e comecei uma relação nova à distância, não é? Com o meu ex-companheiro que estava em Harvard na altura e, portanto, eu acabei por conseguir fazer ali uma coisa que foi, através do Michael Hertzfeld, que é um antropólogo americano, conseguiu um acesso privilegiado à biblioteca de Harvard. Fui ter com esse meu novo companheiro, não havia nada para fazer no tal centro no ICT, fui convalescer de uma operação para lá, portanto todo torto e tal, e acabei por passar lá umas boas semanas a estudar intensivamente na biblioteca de Harvard e a coligir material, depois voltei e escrevi esse texto, e quando acabei já estava decidido, não vou ficar aqui, não vou aceitar esta comissão de serviço, isto não vai dar, não é? E portanto foi enfim, foi o que foi, mas eu diria que não foi exatamente. Agradeço imenso à pessoa que me convidou para ir para lá, à Margarida Lima Faria, agradeço imenso, pá, e tínhamos vontade de fazer qualquer coisa e fomos confrontados com uma instituição caduca, o próprio Instituto, que depois acabou finalmente por ser extinto, não é? E os seus centros e pessoas. Os seus centros não, as pessoas acabaram por ser integradas em várias universidades, nomeadamente a Universidade de Lisboa. Algum do seu espólio bom acabou por ficar pertença da Universidade de Lisboa, sei lá, o Jardim Tropical, por exemplo, e outras coisas, mas foi assistir ao fim de uma época que já tinha acabado. E nesse sentido, sim, nesse sentido até dá para fazer reflexões interessantes sobre o conhecimento científico colonial, a sua estruturação e depois a sua desestruturação na democracia, que até podiam levar a reflexões interessantes, sem dúvida. Como foi o retorno, a volta do filho pródigo ao ISCTE? Foi tranquila? Foi tranquila, eu acho que no fundo, repara, também não é muito diferente de quando as pessoas saem de sabática ou vão de professor visitante para uma universidade no estrangeiro e depois retornam. Até temos colegas que tiveram muito mais tempo fora não sei, há uma figura de seguir o cônjuge, não é, para um trabalho internacional e que até voltaram muitos anos mais tarde. Portanto, essas coisas foram relativamente tranquilas e permitiram-me recomeçar as coisas de outra maneira. Isso depois coincidiu muito com a fase em que eu entrei mais na política, não é? Por causa das questões dos direitos LGBT. Pouco depois de eu voltar para o ISCTE começou essa luta toda e depois tive outra saída. A outra saída foi estar no Parlamento, não é? Cerca de 2 anos. Sim, exato. Como é que foi essa experiência política? Como é que você chegou à Assembleia? Olha, Celso, tu se calhar não tens noção do peso simbólico do que eu vou dizer, mas o António e a Dores têm. Eu fui para a Assembleia convidado pelo José Sócrates. Isto é uma coisa que tem um peso simbólico um bocadinho pesado, passa a redundância hoje em dia, não é? Pronto, mas estou a brincar, de certa maneira. É óbvio que na altura não fazia a mínima ideia dos contornos da questão. Aliás, pelo contrário, e hei de continuar sempre a agradecer isso, ele foi fundamental
em ter percebido e em ter capitaneado uma questão dentro do Partido Socialista que estava a demorar muito tempo a acontecer no Partido Socialista. Eu tinha muito essa teoria que era, nunca nada vai mudar na legislação portuguesa e, portanto, nas mentalidades e na dinâmica social, enquanto não se conquistar o centro político, não é? E não é através da esquerda à esquerda do PS que a gente vai conseguir o que quer que seja, não é? Isso já está conquistado, as pessoas nesses partidos à esquerda do PS aceitavam todas as questões relacionadas com a igualdade de orientação sexual e identidade de género, mas elas não têm o poder, não é? E, portanto, é preciso chegar ao PS, ao PT, ao Labour Party, não é? Aí é que é preciso chegar. E, portanto, graças também ao sentido de oportunidade do secretário-geral do PS na altura, e por causa da minha intervenção cívica nesse tema, em Portugal existe uma figura que é o secretário-geral, o dirigente do partido político, tem uma cota, tem um X número de pessoas que pode ele próprio designar como candidatos para o Parlamento, e eu pertencia a essa cota especial. Ele convidou-me, eu aceitei, e aceitei estar como deputado independente, não é? Isto é, dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas sem ser militante do Partido Socialista e, portanto, com um pouco mais de margem de manobra. Não muita, mas alguma. E, portanto, aceitei essa tarefa. Devo dizer que me entusiasmou ao início, até do ponto de vista, digamos, de experimentar como é que era, de facto, o funcionamento do poder, não é? Como é que era estar no Parlamento. Ainda há poucos dias um aluno nosso, nós todos, defendeu o seu doutoramento como etnografia do Parlamento e, de facto, tudo o que ele diz está certo. Se eu tivesse feito a etnografia, fazia daquela maneira, mas não, na altura não fui para lá com espírito de antropólogo. Nunca dei por mim a sentir isso sequer. Porque é um mundo muito avassalador, de outro ponto de vista, não é? Foi uma experiência muito pesada também. Na altura eu estava a passar por uma fase da minha vida pessoal íntima muito complicada e estava numa situação que eu nunca tinha tido antes e nunca mais tive e que pensava que era imune a ela, que era uma situação depressiva, efetivamente. E, portanto, foi tudo feito em esforço. As pessoas não têm muita noção disso, mas tudo o que eu fiz no Parlamento foi num esforço monumental, do ponto de vista anímico, por assim dizer. Embora também no Parlamento não houvesse grande coisa para fazer, para pessoas como eu, porque como não era militante do partido, não tinha acesso a um conjunto de coisas, não é? E de facto são os deputados de primeira linha que são mais políticos profissionais, os outros acabam por ficar um pouco mais na retaguarda e são-lhes distribuídas poucas tarefas, por assim dizer. Embora, de facto, passasse lá os dias e tinha as reuniões das comissões e tinha que dar pareceres, portanto havia toda uma vida que acontecia, mas o foco era, de facto, conseguir passar aquelas legislações, aquelas duas, não é? A igualdade no casamento e a primeira lei de identidade de género, e isso implicava muito trabalho de conexão com a sociedade civil, muitas audições, audiências, etc., e a construção dos próprios projetos, que por sua vez implicava negociação política, não só com outros partidos, mas também dentro do Partido Socialista, que é um partido muito plural, o que significa que tem muita gente conservadora e tem gente mais progressiva, e, portanto, com os conservadores a coisa foi mais difícil. E mesmo o resultado final foi um pouco complexo, não é? Porque nós íamos incluir a adoção também, aliás o próprio Sócrates concordava com isso, mas depois nos partidos há sempre, é como naquela banda desenhada, há o sultão e há o grão-vizir, não é? E o sultão nem sempre decide, às vezes é o grão-vizir é que decide mais, e de facto houve ali uma decisão de última hora em que tiraram a questão da adoção, isso foi muito complicado para mim, face ao movimento e à sociedade civil, mas teve que ser, portanto aquilo era política, não é? Política partidária, parlamentar. Agora, foi uma aprendizagem monumental, não é? Foi incrível. Agora, com uma vontade louca de sair. E eu pedi para sair, quando aquelas duas legislações já estavam feitas, eu fui ter com o Francisco Assis, que era o líder parlamentar, e disse, olha, eu de facto tenho passado por uma situação um bocado complexa e isto
tem sido muito bom, mas eu sinto que não há muito desenvolvimento mais a partir daqui. Estou a pensar voltar para a universidade. Ele compreendeu completamente. Na realidade, aquilo coincidiu com o fim da legislatura, porque, entretanto, de facto, houve a coisa do PEC 4, não é? E o governo caiu e foram convocadas eleições logo depois. Portanto, eu saí e logo 3 meses depois, talvez, não sei exatamente, a própria legislatura foi dissolvida, o próprio Parlamento foi dissolvido. Portanto, se eu tivesse esperado um bocadinho, não tinha passado por uma situação em que depois algumas pessoas no espaço público vieram dizer que foste lá fazer a tua coisa e vieste-te embora. Não mantiveste a ligação. Pois está bem, eu percebo o que vocês querem dizer. E, de facto, até hoje não consegui resolver na minha consciência se fiz bem ou se fiz mal. Mas sei que fiz o que era preciso na altura para o estado em que eu estava. E depois de ter cumprido aquilo que era preciso fazer, e, portanto, não sinto grande culpa em relação a isso. E foi uma maravilha voltar à universidade. Ali é que tu percebes o que é a riqueza, o que é que pode ser, porque há coisas que se estão a transformar e que estamos a perder isso. Mas o que é que pode ser ou é a riqueza da vida universitária? Essa coisa extraordinária de tu teres todos os anos a geração nova à tua frente. É uma coisa que te mantém vivo e ligado ao mundo, não é? Todos os anos tens ali os miúdos novos, com as novas preocupações que eles têm, etc. Em princípio, tens um ambiente de liberdade de expressão e de criação e de pensamento que, em princípio, não tem que ser estratégico, não é? Eu acho que isto está tudo a mudar. Está tudo a mudar com a forma como as universidades em todo o mundo estão a mudar a sua lógica de funcionamento. Mas, naquela época, isso era mais que evidente para mim. Quer dizer, e o trabalho intelectual, e a liberdade intelectual, e o ensino, e o ler as coisas, e o aprender, e o discutir, quer dizer, é absolutamente fascinante, comparando com uma vida política onde, ao contrário do que se possa pensar, de facto o que organiza a vida política parlamentar não é a convicção, porque a convicção está tão subsumida à estratégia e à tática, não é? Que ela evapora-se, não tem lugar de enunciação. Não é? Ao passo que na universidade nós estamos sistematicamente dentro da convicção, não é? A gente não diz coisas em que não acredita, não é? E isso é uma coisa muito... E não escrevemos coisas em que não acreditamos. E isso é uma coisa muito boa, foi um alívio enorme. E de facto política institucional, política de movimento social, de influência e de opinião, isso eu adoro e acho que é uma coisa que mantém uma pessoa viva. A institucional não tanto, de facto. Olha, portanto, foi outro regresso ao ISCTE. Mais uma vez, poderemos fazer a mesma pergunta. Tu ficaste a lecionar as mesmas disciplinas, tiveste de criar novos cursos, novas disciplinas. Como foi esse regresso e passados alguns anos, digamos, até, e aquilo que são as expectativas institucionais, mudando um bocadinho, não é? Olha, nesse regresso é que eu comecei, sobretudo, esse regresso vai coincidir muito com o investimento, quer na questão da participação no centro, não é? No CRIA, não é? Que está na sua grande fase de crescimento, na revista, etc. Mas, sobretudo, no investimento nos doutoramentos. Eu acho que aí, eu de facto... quer dizer, nós tínhamos tido um doutoramento inicialmente criado, não é? Que era um pequeno programa doutoral, uma tentativa de transição entre o ensino orientador orientando e a criação já de uma estrutura de ensino, não é? Assim, com 2 grandes cadeiras e tal. Mas depois, com o processo de Bolonha, de facto foi preciso criar doutoramento a sério e eu participei muito nisso, quer dizer, liderei muitos doutoramentos e tive muitos anos a dirigir os doutoramentos, não é? E aí o investimento foi sobretudo nisso. Portanto, foi ao nível mesmo pós-graduado que investi muito. Por outro lado, eu sempre gostei de experimentar cadeiras novas, não necessariamente de criá-las, mas de pegar nelas. Quer dizer, quando chega à distribuição de serviço docente, estou disposto a tudo e depois trabalho para aprender aquilo, porque eu acho que nós temos capacidade de dar tudo, sobretudo para a licenciatura, não é?
É um bocadinho de esforço que se faz e aprende-se com os colegas e pede-se os programas e lê-se, estuda-se e treina-se e faz-se. E, portanto, fui sempre dando muitas cadeiras novas, que é uma coisa que me agradou. E fui experimentando muitas coisas novas, algumas das quais começaram a ter cada vez mais com algumas áreas que eu estava a explorar. Para lá das questões de género, tinha começado a explorar muitas questões pós-coloniais, não é? E tudo aquilo que tem a ver com a situação pós-colonial em Portugal. E andei a investir muito nisso, mesmo nas redes internacionais que tinha, foi muito por aí que investi. E, portanto, o regresso foi muito nesse sentido, foi sobretudo de investir nos doutoramentos e em dar cadeiras que nunca tinha dado. E depois, claro, tive que aceitar também dirigir o departamento a partir de um certo momento, não é? Pronto, é aquela coisa mais dura, não é? Às vezes, mas que tem que ser feita. Até me entusiasmei muito ao início, fiz muito à minha maneira, que foi, em vez de esperar que me mandassem fazer aquilo, ofereci-me para fazer aquilo. E, portanto, ofereci-me com um programa que depois tentei cumprir o máximo possível, não totalmente, mas que estava também muito ligado a uma espécie de ligação muito forte com os alunos de doutoramento e à motivação da criação de redes de doutorandos que pudessem eles próprios, de forma autónoma, criar conhecimento, exposições, reflexão, simpósios, etc. E, portanto, houve ali uma dinâmica engraçada num determinado momento, já relativamente recente, e que depois culminou com a criação de um doutoramento em associação com a Nova. Porque era uma coisa que me perturbava sempre muito, que era o facto de termos tantos cursos de antropologia numa só cidade e não espalhados pelo país, de não estarmos a aproveitar a dinâmica do CRIA, que junta as diferentes universidades, e, portanto, num determinado momento, de facto, propus, negociei, e depois acabei por construir este doutoramento em associação. E isso foi um passo muito importante, porque conseguimos quebrar aquela espécie de divisória entre os dois departamentos, que já estava quebrada pelo CRIA, sem dúvida, mas que ainda não tinha sido transposta para essa coisa um bocado mais, digamos, tem uma função simbólica e institucional mais forte, que é a concessão do grau, né? E do grau mais alto de todos. E isso poder ser feito pelos dois em conjunto, com cadeiras todas elas dadas por uma pessoa de uma universidade e outra de outra, em conjunto, com os alunos a terem aulas nos dois locais, isso criou uma dinâmica muito interessante, tem sido mesmo muito interessante e tem funcionado muito bem, e isso foi assim, digamos, a última coisa que eu fiz em termos de participação institucional. Yeah. Portanto, a avaliação que fazes desse programa conjunto é muito positiva. Muito, muito, muito. Nós vamos ter que voltar aos separados para manter a sua validade, não é? Como temos estas agências de acreditação, não é? Temos que voltar aos separados porque senão perdemos a acreditação. É uma pena, portanto vamos ter uma última edição agora no próximo ano do conjunto e depois devemos ter que voltar aos separados durante algum tempo, pelo menos. Mas eles ficam instituídos os dois, não é? Pode sempre acionar um ao outro. É uma questão de depois articularem, de fazerem combinações. Nesse entretanto, tu tens sido professor visitante de universidades noutros países. Sim, não tanto como eu gostaria ou como deveria. Às vezes são coisas muito curtas, mas em termos de visitante mesmo, como antropólogo que está em visita e convidado para tal e com bolsa para isso, foi em Chicago. Pronto, essa foi de facto um momento, foi muito importante, foi uns 3, 4 meses que estive, portanto estive num quarter, não é? Eles dividem o ano em quartos, né? Tive um quarter lá a dar aulas e a participar em seminários. E a expor-me a pessoas absolutamente extraordinárias, quer dizer, à volta da mesa, a discutir com o Marshall Salins, que agora morreu, coitado, era uma coisa extraordinária, ou com os Komarov, com o John e a Jean Komarov, que na altura estavam em Chicago ainda, agora estão na África do Sul, ou em Harvard, aliás. Foi mesmo muito bom, muito bom. Foi voltar aos Estados Unidos, obviamente, e foi também ainda ter a sensação de que qualquer coisa... Apesar da nossa internacionalização, porque acho que uma coisa que a gente não falou é que, sei lá, grande parte do percurso, a partir de um certo momento, é um percurso de pertença à Associação Europeia de Antropologia Social, não é? E à dinâmica toda que
que a Associação Europeia teve a partir dos anos 90, e nós aqui em Portugal demos um salto enorme através da pertença a essa associação, não é? Tanto que fizemos o último congresso, era no ISCTE, não foi por causa da pandemia, mas foi online. Foi virtual. Virtual, localizado em Lisboa. Mas na altura, quando estive em Chicago, ainda tinha muita sensação de que nós estávamos um bocadinho fora de qualquer coisa. Mas isto é uma relação típica de periferia com centro e que tem os seus complexos de provincianismo que eu às vezes tento evitar. Mas era a sensação de que eles estavam a discutir coisas que a gente não estava a discutir. E que um ano ou dois depois estávamos a discutir. E, portanto, ainda havia um pouco esta sensação, ainda havia um pouco esta sensação que agora já não há, sabes? Isto foi 2006, 2005, nem sei 2006, mas isso foi antes de tu estares como deputado. Mas exato. Nas tuas notas que estiveste na Universidade de Jerusalém. Isso já é mais recente. Mais recente, era disso que eu estava a falar, já no regresso. Pronto. Nos anos 2013. Catalunha também, não é? Na Catalunha. Isso tem a ver com a... Repara, quando eu fui para o Parlamento, tinha acabado de publicar A Chave do Armário, que era o livro que juntava intervenção cívica e antropologia, justamente para entrar no debate público. Pronto, era essa a ideia. E quando saí do Parlamento, tinha de certa maneira acabado a fase de dedicação às questões LGBT, nessa espécie de ligação entre o cívico e o académico. E voltei para o ISCTE e disse, bom, isto é uma oportunidade para eu começar tudo de novo, não é? Aquela sensação. Eu quero descobrir uma coisa nova, quero ir para um sítio novo, que nunca tenha ido, aprender outra língua, se puder, e investigar outro assunto completamente diferente. E o que aconteceu de casualidade, absoluta casualidade, foi que um colega meu americano, James Green, que é um especialista no Brasil, é casado com um académico israelita e vive entre a Brown e Jerusalém, e tinha-me convidado para eu dar uma palestra nos estudos latino-americanos da Universidade Hebraica de Jerusalém. Tinha-me convidado para dar uma palestra sobre questões de pós-colonialismo em Portugal. Pronto, portanto era uma coisa académica típica. E eu fui, e quando fui... eu sempre tive uma relação complexa com aquela questão de Israel e Palestina, não é? É sempre uma questão complexa para todos nós, mas nunca tinha tido especial vontade de ir lá, e quando fui, de facto, fiquei muito impressionado e muito, lá está, fascinado com uma coisa estranha, e que não era uma sedução positiva, era uma coisa de mixed feelings. Tudo aquilo me soava familiar por causa da minha experiência judaica nos Estados Unidos, etc. E tudo aquilo me soava profundamente injusto por razões políticas óbvias, não é? E, portanto, aquilo já estava a mexer comigo na minha curiosidade antropológica, por assim dizer. E, de facto, depois decidi que era interessante experimentar qualquer coisa lá, e eles convidaram-me para ser professor convidado na Universidade Hebraica de Jerusalém, para dar aulas sobre questões portuguesas e brasileiras, não é? Sobre pós-colonialismo em geral, que era uma parte que eu tinha já de especialidade a partir do Mar da Cor da Terra e da pesquisa que tinha feito no Brasil com o movimento negro, etc., e das questões pós-coloniais que explorei depois. E, portanto, fui com essa intenção, mas ao mesmo tempo fui já muito interessado em poder desenvolver alguma pesquisa lá, e foi assim que depois aceitei um segundo convite para tornar a dar essas aulas no outro ano, e depois fui uma outra vez já em trabalho de campo só meu, independentemente, fui como turista, sem autorização de pesquisa, e pronto, e portanto durante uns anos tive essa relação de campo em Israel, que estava conectada com a minha relação com o Brasil, portanto, porque este livro que saiu agora sobre os judeus brasileiros em Israel é um livro sobre a relação, sobre a forma como o Estado intervém na subjetividade das pessoas, não é? Portanto, a forma como o Estado de Israel chama os judeus de fora para serem israelitas, não é? E como esse processo de apelo do sionismo é um transformador da subjetividade das pessoas e é um transformador da judaidade que existia antes de Israel existir, não é? E, portanto, foi um pouco sobre esse tema que eu fui trabalhar com
uma rede muito grande de judeus brasileiros em Israel, que eu fui conhecendo e que fui explorando ao longo desses anos os contactos com eles. E foi um trabalho fascinante e foi de facto uma refrescada, porque foi trabalhar sobre outro tema, noutro contexto, aprender outra realidade e, portanto, o meu regresso ao ISCTE depois do Parlamento foi muito focado nisso, na procura de uma coisa nova, completamente, numa altura em que poderia até ter parado, não é? De certa maneira. Miguel, isto retoma um contacto já mais antigo teu com o Brasil, não é? O Brasil aparece várias vezes no teu percurso. Não querias falar um pouco sobre isso? Sim, o Brasil foi em 76, 77, não, estupidez, 96, 97, por aí, que comecei a ir lá através de e vocês sabem disso, houve um encontro e um convite de colegas brasileiros para conhecerem melhor a antropologia portuguesa, e houve uma pequena delegação de pessoas que foram ao Rio de Janeiro para uma série de conferências, e isso estabeleceu ligações que cresceram gigantescamente e que hoje são fortíssimas. Paralelamente aconteceram noutras disciplinas também, e algumas até se ramificaram a partir daquela. Mas depois de ter publicado o livro resultante da tese de doutoramento, e como eu tinha muito aquela atitude de eu não vou ficar parado com o doutoramento e depois ficar só o resto da vida a dar aulas, eu quero fazer outra pesquisa sobre outro tema e fazer outro livro. E eu na altura fui para Trinidade e Tobago, porque estava a pensar justamente começar a trabalhar sobre questões do mundo da diáspora africana, não é? E do pós-esclavagismo. Era a outra área de discriminação que me interessava explorar, além das questões do género e da sexualidade, e fiz um repérage em Trinidade e Tobago, e até estava a pensar ficar lá e prosseguir lá a pesquisa, quando a Susana Viegas me desafia para apresentar um projeto à FCT, na altura não era FCT ainda, mas apresentar um projeto à FCT para uma pesquisa no Brasil, era a GNIC. E, portanto, eu aceitei e fui trabalhar sobre o movimento negro no sul da Bahia, em Ilhéus, e ela foi trabalhar com as comunidades de remanescentes de indígenas que estavam no processo de reetnicização, não é? E, portanto, partilhámos casa, ela ia para a roça trabalhar com os índios, eu ia para a cidade trabalhar com o movimento negro, e tivemos ali 8 meses, 9 meses, quase um ano, e a partir daí a relação com o Brasil foi sempre constante, quer dizer, congressos, conferências, aulas, orientações, sanduíches, movimento de alunos, quer dizer, até hoje é fortíssimo, quer dizer, menos agora neste período negro da história política brasileira, não é? Em que as pessoas começaram a sair menos, não é? E os que saem quase como refugiados também. Mas tem sido uma relação muito intensa e, portanto, para mim foi uma enorme aprendizagem. Sobretudo porque lá está, se vocês pegarem naquele livro O Mar da Cor da Terra, veem que é um livro que começa por querer ser uma monografia etnográfica sobre o movimento negro em Ilhéus e de repente para e diz, não, o que me interessa é falar do pós-colonialismo português, porque eu fui sistematicamente interpelado pela minha branquitude e portugalidade e colonialidade, etc. Fui sistematicamente interpelado por isso, pelas pessoas, pela história, pelos acontecimentos. E aí, não sei, de facto, a pensar Portugal através do Brasil, de certa maneira, não é? Mas foi uma relação muito forte, que mantenho ainda, muito forte. E vocês também, quer dizer, acho que isso foi uma grande novidade, eu acho, nas ciências sociais em Portugal. Houve um momento em que nós fizemos, para reforçar esses laços, eu, a Cristiana Bastos, a Bela Feldman Bianco, Pina Cabral e um conjunto de colegas portugueses e brasileiros, historiadores e antropólogos, fizemos uns seminários daqueles que nós gostamos muito de fazer, passar uma semana num hotel a discutir um conjunto de assuntos, uma vez em Campinas, outra vez na Arrábida, em Portugal, e disso resultou o Trânsitos Coloniais, que é um livro coletivo editado que de facto provavelmente é bastante pioneiro, essas coisas depois nunca são reconhecidas entre nós, não é? Provavelmente é bastante pioneiro naquilo que hoje se tornou normal, que é estes debates todos sobre a colonialidade portuguesa, não é? E sobre os restos do colonialismo, etc.
E nós ali já estávamos a lidar com isso, de facto, e foi um livro muito interessante, um processo de conexão com os brasileiros muito forte. E isso é muito profundo hoje em dia, é mesmo. E no caso de Israel acabou por ser a continuação disso. Eu só consegui fazer o trabalho de campo em Israel porque tinha esse conhecimento prévio do Brasil, né? Da realidade brasileira, da cultura brasileira, e a questão linguística, obviamente, e que me permitiu uma entrada no terreno com israelitas que falavam português. E isso permitiu-me saber muito mais do que saberia se tivesse que aprender hebraico mais do que aquilo que sei. Há aqui um ponto no nosso guião de entrevista, tu já tens falado de forma dispersa, pessoas relevantes e obras marcantes. Queres ainda referir a esse respeito que sintas que não falaste até agora? Sim. É sempre um assunto meio difícil, porque tens sempre a sensação que fica alguma coisa de fora, não é? Eu acho que, quer dizer, eu pertenço a uma geração que é muito eclética. Eu acho que isso é o principal aspecto. Eu tive aquela formação de base. Eu sei ler francês, sei escrever francês, percebo francês a 100%, e, portanto, pego no livro de antropologia em francês e vai de fio a pavio. Portanto, eu pertenço a essa geração que aprendeu as coisas numa modalidade francesa e com essa influência forte do estruturalismo ainda. Mas depois tudo isso foi, digamos que complementado ou superado pelas discussões americanas que eu fui apanhar na fase do grande questionamento da antropologia. Não é? A antropologia passou por uma coisa que provavelmente muitas outras disciplinas não passaram, que foi o período de uma enorme reflexividade e desconstrução interna, não é? Por causa das questões coloniais, sobretudo, e da forma de lidar com minorias, com discriminações, com a representação do outro, com o exercício da autoridade textual, etc. E, portanto, eu apanhei essa influência americana pós-moderna toda também em força, e depois apanhei uma espécie de apaziguamento muito europeu, através do tipo de fórum que nós construímos na EASA, na Associação Europeia de Antropólogos Sociais, porque é uma associação muito interessante, porque ela foi criada para ser um contraponto da americana, não é? Para criar um centro que não estivesse dependente da hegemonia americana, e portanto foi criado com um grande impulso dos ingleses, do Adam Cooper sobretudo. Só que esses ingleses tinham como aliados, por razões biográficas, pessoas das margens da Europa. Mas das margens cosmopolitas da Europa, de países onde se fala muito inglês porque as suas línguas nacionais são pouco faladas e compreendidas. Então a importância dos escandinavos e dos portugueses foi muito grande aí, curiosamente. E portanto nós acabámos por ter, enfim, estou a exagerar, porque de facto foi sobretudo o Pina Cabral no início, não é? Mas depois juntaram-se muitas pessoas e gerações a seguir, e acabámos por criar um mundo muito eclético, onde a antropologia social britânica, o nosso posicionamento periférico, que também se contrapunha um pouco à colonização académica, não é? Tudo isso criou um mundo eclético onde se usavam muitas coisas americanas, francesas, britânicas, e a partir do momento, digamos, do século XXI e das grandes críticas pós-coloniais e da colonialidade, começámos a integrar imenso as contribuições das chamadas teorias do Sul e do Sul global, não é? E aí a ligação que nós tínhamos com o Brasil foi importantíssima, não é? Porque de facto fomos puxar muito as coisas do Brasil, trazer muitas pessoas do Brasil, exigir a abertura da porta às pessoas do Brasil para os congressos. Isso aconteceu muito em Portugal, onde os congressos da Associação Portuguesa de Antropologia são 50% com colegas do Brasil, basicamente. E isso criou também uma influência muito grande do Brasil em mim, né, e dos meus colegas antropólogos. Portanto, é tão difícil dizer nomes, mas eu acho que há um eclectismo global onde já não se consegue traçar uma linha direta, por assim dizer, ok? Mas eu diria que a minha preocupação é sobretudo com a etnografia, com a teoria etnográfica, com um grande grau de reflexividade subjetiva e política,
mas sempre com um enquadramento realista do ponto de vista da economia política, sempre a tentativa de enquadrar os fenómenos dentro de sistemas maiores. Agora, como os temas que me preocupam têm sido sobretudo questões relacionadas com as categorias sociais, as categorias históricas de discriminação, não é? Segundo estas clivagens de género, sexualidade, raça, sobretudo, e agora também nacionalidade, com o caso de Israel, é óbvio que tudo o que eu convoco para o meu conhecimento são as coisas que têm a ver com isso. E o que tem a ver com isso, hoje em dia, não é só ou não é sobretudo produzido na academia. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E nos últimos 2, 3 anos, nas minhas cadeiras, tenho tentado prestar atenção a isso, percebes? Que não é exatamente só na academia que vem a produção de conhecimento sobre estas questões. Quando tu pegas num Frantz Fanon para dar uma aula sobre colonialismo, ou quando pegas numa Grada Quilomba para dar uma aula sobre pós-colonialismo, estás a pegar em pessoas que não são da academia, não é? Mas que são pensadores fertilíssimos para nós repensarmos as nossas coisas. E, portanto, eu ultimamente ando muito mais a prestar atenção à produção de conhecimento extra-académica, por assim dizer. Como é que tu sentes que isso vai afetar, interferir naquilo que é a antropologia hoje? Em particular, a nossa antropologia, poderíamos assim dizer. O que é que te parece? Estavas a referir que era necessário prestar atenção a esses aspectos, não é? Mas sabes que é isso que os mais novos andam a fazer, não é? Às vezes, obviamente, é preciso controlar um bocadinho certos entusiasmos, não é? Para que as coisas não fiquem completamente subjetivas ou soltas demais. Mas quando nós olhamos para a geração mais nova, que está envolvida nos centros de investigação ou que está envolvida em atividades culturais ou cívicas e também na produção das teses e por aí fora, o que nós vemos é cada vez mais pessoas a fazerem ligações com vários campos. Um deles é o campo artístico. O campo artístico está a ter ligações. O campo artístico começou a chamar a antropologia de uma forma que nós nem conseguimos nem soubemos corresponder. Mas agora começamos a fazê-lo. É o campo do teatro, da performance, das artes visuais, digitais, etc. Estão a chamar imenso o conhecimento antropológico. Precisam dele e estão a ser atores nele, estão a ser agentes nele. Estão também a criar coisas muito interessantes. O outro são os movimentos sociais, mas sobretudo movimentos sociais de base que tenham a ver com questões identitárias ou com questões de discriminação. Chamam-nos constantemente. E os mais novos sentem-se também bastante atraídos por isso. O outro tem muito a ver também com as questões relacionadas com formas de desenvolvimento sustentável a partir da base. Essa parte não me toca tanto, eu não mexo tanto com isso, mas eu já reparei que muita gente está a trabalhar em, ou é chamada para trabalhar com, muitas formas de criação de desenvolvimento ecológico, de reanimação de tradições, de formas inovadoras de sustentabilidade e de pequenas empresas, etc. E a antropologia está a ser muito chamada para isso. Ou seja, e outra área, obviamente, é tudo o que tem a ver com o documentário, o cinema e o audiovisual. E a música e o som. Está a haver, de facto, uma espécie de chamada para a sociedade, percebes o que eu quero dizer? Que não é, mas que não é, pronto, isto tem as suas razões de ser, ou as suas dinâmicas que a gente não controla. Não é a mesma coisa que as políticas públicas, por exemplo. Percebes o que eu quero dizer? Não é a mesma coisa. É uma outra coisa que não é nem melhor nem pior, nem inferior nem superior, mas a chamada vem do outro lado. E eu acho que é compreensível que assim seja. Porquê? Porque a chamada vem, de certa maneira, das franjas ou das margens, porque também, à partida, do ponto de vista das classificações históricas, foi aí que os antropólogos foram à procura do seu terreno. Claro. Não é? Só que agora isso dá a volta sob a forma de algumas elites cosmopolitas e algumas entidades oficiais estarem a produzir conteúdos e a fazerem representações políticas e sociais destas questões marginais, a trazê-las para o centro. A gente vê isso acontecer no teatro, no cinema, etc.
E aí há uma convocação de saber antropológico muito grande. Mas não é tanto de saber no sentido de o que é que vocês podem ensinar sobre isto, não. É convocar o mesmo tipo de práticas e as experiências que os antropólogos têm na construção da etnografia. E, portanto, eu acho que a ideia da teoria etnográfica é a ideia que está a dar. Isto é, construir interpretações do mundo que não são o resultado da observação distanciada ou de uma espécie de distância epistemológica do antropólogo em relação ao objeto, mas que são conhecimentos criados em conjunto com as pessoas e que levam a sério as epistemologias que as pessoas usam. Estás a ver? E depois criam uma coisa terceira, que muitas vezes é tão difícil de ser transcrita para um texto académico que acaba por ser mais eficaz quando é transcrita para um produto cultural. E eu acho que isso está a acontecer muito agora. E eu já estou velho para isso, mas eu estou a ver isso a acontecer. Percebes o que eu quero dizer? Estou a ver a acontecer. E acho que daí vai nascer uma coisa interessante que provavelmente vai confirmar a minha suspeita positiva, que sempre tive, de que a antropologia é a mais científica das humanidades, mas a mais humanística das ciências sociais. Percebes o que eu quero dizer? Que está ali no meio, e portanto a ligação com as artes e com a produção coletiva de representações é muito importante, eu acho. Bem, não só retomando a pergunta da Dores a respeito, né, dessas influências, costumamos desde o início do projeto fazer uma pergunta a todos os entrevistados, se tivessem que eleger um livro, uma leitura marcante na sua trajetória, o que é que lhe vem a mim? Olha, eu acho que eu até queria procurar aqui o nome da coisa. Que foi marcante mesmo. Não sei dizer, não tenho esse tipo de relação tão fetichista com os autores ou com as obras. Mas se eu precisasse de regressar a um livro que fez um clique qualquer, que me fez pensar neste aspecto humanístico da antropologia e ao mesmo tempo me reenviou para essa coisa juvenil de quando eu li as Letters from the Field da Margaret Mead, esse tipo de entusiasmo, mas ao mesmo tempo com sofisticação intelectual na análise e uma ligação muito grande à realidade, a um caso concreto. É um livro que ninguém conhece, que se chama Enigma Variations, Variações sobre um Enigma, quer dizer, é o nome de uma obra musical, Enigma Variations, do Richard Price. O Richard Price é um antropólogo, o Richard e a Sally Price são dois antropólogos que moram na Martinica e são estudiosos da área do Caribe e sobretudo especialistas no Suriname e nas Guianas e naquelas populações daqueles grupos étnicos do Suriname e das Guianas que são os descendentes dos quilombos, dos escravos foragidos, não é? E eles têm esse livro chamado Enigma Variations, é de facto uma história detetivesca, real, sobre determinados objetos produzidos por essa comunidade e o percurso que eles seguiram e como desapareceram e como foram resgatados e as diferentes narrativas e mentiras e verdades e segredos que foram feitos em torno desses objetos na investigação que o Richard Price fez. Não é um livro teórico, não é uma obra fundamental, mas há um momento em que tu dizes a alguém, olha, queres ler um livro mesmo estimulante de antropologia, porque te baralha um pouco os códigos sobre o que é a escrita académica, mas ao mesmo tempo sem ser uma tolice, porque há muita gente que faz tolices só para ter graça, e que é investigado e que é sério, é este, o Enigma Variations do Richard Price. Ótimo. Bom, por mim estou satisfeito, não sei se Firmino... Não, está ótimo. Tudo bem. Excelente. Obrigada, Miguel. Obrigado, foi excelente. Obrigado.